você aí de casa, bem-vindo a mais um vídeo de Game of Thrones com a Mikan. E hoje nós vamos falar do tal dragão de gelo. O dragão de gelo é real, nunca pensei que eu oficial. falaria isso. Não, mentira, vai, a gente tá admitindo a possibilidade do dragão de gelo há um tempinho já. Tem vídeo de 2015, Miriam, que a gente já falou de dragão de gelo, e se você quiser ver, tem o link aqui na descrição, e hoje nós vamos falar tudo sobre o dragão de gelo. Começar falando que esse vídeo vai ter spoilers do 6º episódio da 7ª temporada, e a temporada ela já começou com o dragão de gelo porque todos os pôsteres fake tinham um dragão de gelo praticamente. Era uma coisa que tava tão assim, que o pessoal tava querendo tanto. E é uma teoria muito antiga dos livros, e também é aquela coisa que a gente falou até na live. Essa temporada tá um pouco previsível, sim, mesmo com o roteiro vazado, sem roteiro vazado, dá pra gente entender o que hora tá chegando. É a hora dos White Walkers, e a hora dos White Walkers tem a ver muito com o dragão de gelo, independente de qual teoria do dragão de gelo, que tem algumas, né? Acho que essa é a hora de eu fazer o meu meia-culpa, porque eu aposto que você já tava digitando seu comentário aí, Mikan mordeu a língua. No próprio vídeo do dragão de gelo eu falo que eu adoro mudar de ideia. Não, e cara, você não é obrigado a gostar também. Mas, no vídeo do dragão de gelo eu falo que eu não gostava da teoria, que é a teoria do dragão de gelo na muralha, que a gente vai explicar direitinho depois. A do dragão de gelo zumbi... É mais legal. Você falou no vídeo, a Carol previu o futuro de Game of Thrones? Não. É uma teoria antiga. Ela citou essa teoria que já existia, mas eu até falei, eu acho que essa seria a mais plausível. Então eu acho que dos males o menor. Eu não gosto de dragão de gelo, mas eu acho que da maneira que foi feito foi a melhor possível. Aí, se você também não gostasse, problema seu, você não gostou. Exatamente. Enfim, É deve isso. ter gente que não gostou também, sei lá. A teoria que você não gostava é a teoria que tinha um dragão de gelo dentro da muralha, congelado lá dentro, parado. Essa teoria eu não gosto até hoje. A teoria diz que na época que o Bran, o construtor, fez a muralha, Tem vídeo. ele teria colocado o dragão de gelo lá por causa das propriedades mágicas. De onde saiu esse dragão de gelo que ele teria colocado? Não sabemos, é só uma teoria. E é exatamente por esse motivo que eu não gostava dela, por ela ser uma teoria com pouquíssimo embasamento, na minha opinião. Mas o que a teoria dizia também é que esse dragão estava adormecido lá dentro, e no momento que tocassem o berrante de Joramun, ele iria acordar e derrubar a muralha. O que é esse berrante de Joramun? É um berrante que teria o poder de derrubar a muralha ou de acordar os gigantes da terra. É, de controlar dragões também, tem várias questões. A gente não sabe, na verdade, porque tem um berrante que controla dragões, mas talvez o berrante de Joramun seja esse mesmo berrante, ou seja um outro berrante que tem um poder parecido. Tem vídeo também sobre isso, que é o vídeo sobre a queda da muralha, a gente vai deixar aqui na descrição. Então, de qualquer forma, esse berrante poderia acordar dragões e acordar o dragão que tá lá dentro, ou ele poderia simplesmente quebrar a muralha, e aí quando quebrar, o dragão sai, acordado ou não. O ele dragão ia, que tá lá dentro por algum motivo sairia. É Essa por isso era que a eu não teoria. curto muito essa teoria, porque não tem nada que indique que tem um dragão lá, entendeu? De onde que ele dentro da veio, muralha. como que ele foi parar. Exatamente. Mas também existe uma outra teoria do dragão de gelo que tem mais a ver com a Melisandre. Porque a Melisandre, ela fala de acordar dragões de pedra. É muito mais parecido com um dragão de gelo. Por mais que gelo não seja pedra... É congelado, É né? congelado, tá lá parado, ela vai acordar. Também faz um pouco mais de sentido. Então a gente tem vídeo sobre o dragão de gelo, a gente tem vídeo sobre a queda da muralha, a gente tem vídeo sobre dragão, a gente tem muitos vídeos que a gente vai deixar linkado aqui na descrição se você quiser relembrar essas coisas antigas. Sim, hein? vamos E a gente pro que já fez, aconteceu né? na série agora, acho que é mais importante. Vamos pensar no futuro, presente e futuro. O que aconteceu na série foi o dragão zumbi, que é o dragão reanimado pelo Rei da Noite, que era, como a gente falou, uma das possibilidades levantadas ali no vídeo, bem brevemente, mas era uma possibilidade que não era muito famosa até recentemente. A teoria mais famosa era mesmo essa do dragão na muralha. Acho interessante a gente lembrar que na live a gente comentou que algumas pessoas perguntaram se esse dragão de gelo ele seria meio zumbi ou se ele seria que nem um White Walker transformado, que nem o bebê do Craster, que ele coloca o dedo e aí ele vira um novo White Walker. E eu acho que ele virou um meio termo. Porque Porque é meio ele tá confuso. morto já, o bebê do Craster não tava morto, então isso que confunde um pouco, né? Exatamente. Tem várias coisas, né? Tem isso dele tá morto, o bebê do Craster tá vivo, mas tem também que ele tocou e pra ele ressuscitar os mortos, ele só tem que fazer assim e todo mundo levanta. No caso do dragão, ele não fez assim, o dragão levantou, ele tocou e foi meio como o filho do Craster. E o olhinho fica azul. A gente só vai saber mesmo no próximo episódio, quando a gente vir os poderes dele, o que ele pode fazer. Porque isso é uma coisa inédita no cânone de Game of Thrones. Até não tem nos livros, não tem na precedente. série. Até porque o urso que aparece no começo do episódio é um urso zumbi, mas é um urso muito louco também, então eu acho que na real tanto faz. Eu acho que se ele tiver meio zumbi ou se ele tiver mais White Walker, ele vai ser do mal de qualquer forma, porque ele vai estar sendo controlado pelo Rei da Noite. Exatamente. Inclusive, eu achei muito legal eles terem colocado o urso zumbi nesse episódio pra dar um sinal ali pro pessoal interpretar, né? Porque a gente já tinha visto, claro, animais reanimados. A gente já tinha visto, por exemplo, os cavalos, os caminhantes brancos, são cavalos reanimados. E até os gigantes, que são pessoas, mas eles são pessoas
enormes, eles são de né? outra espécie e tudo. E tá no mesmo episódio, esse urso foi legal, porque a pessoa já meio que saca, lembra, Se então dá pode pra fazer ter. com urso, dá pra fazer com qualquer animal, até animais mágicos como um dragão. E aí, Rei da Noite tem a mira boa, pegou aquela lança arremesso de congelada e dardo. acertou. E algumas pessoas questionaram, ai, mas como que o Rei da Noite tem mira boa? Ele tava nas Olimpíadas, não sei o que lá. Cara, é o mínimo que eu esperava do Rei da Noite, ele é cabuloser. Ele tem que ter uma mira boa, Ah, exatamente. tem que ser. E aquela lança com certeza tem algum poder mágico também, ela não é só congelada. Assim como a espada Sim. dele é toda diferente, Eu não ele achei tem poderes questionável. mágicos. Eu não achei uma coisa ruim ele derrubar Eu na achei primeira... que era o que eu queria mesmo, entendeu? Tem Sim. que ser bom no negócio, porque o Rei da Noite tá vivo aí, ó. E a cena do dragão da Daenerys caindo, jorrando sangue, eu achei muito legal também. Porque, gente, sério, foi muito bem feito, assim. Não, a barriguinha o fogo dele, tudo na assim. garganta dele, E os dragões sabe? Sim, chorando, o Drogon gritando. chorando, foi muito triste. E as pessoas comentaram muito Rest in Peace, Viserion. Só que, sinceramente, a gente não tem muito como saber se era o Viserion ou o Rhaegal lá. É, que nos livros cada dragão tem uma cor mais específica que dá pra você ver quem é cada dragão. E nesse caso, os dragões são meio iguais, só o Drogon que é maior, porque a Daenerys tá em cima dele também. E a gente identifica por isso, a Daenerys tá com mas ele. as pessoas estão falando que é o Viserion, porque o quê? No roteiro vazado tinha que isso ia acontecer e tava Que o era o nome. Viserion. E tava o nome Viserion. Então não sabemos ainda, Mas se o roteiro vazado tiver certo, provavelmente tá, era é o Viserion. E uma coisa que eu até comentei com a Miriam na hora, eu falei, gente, por que ele não acertou o Drogon? O Drogon Drogon tava ali tava muito parado, mais fazendo fácil. Uber, pool, todo mundo Mas subindo. tudo bem, a gente releva isso. Eu acho que assim, um dragão da Daenerys precisava ser roubado dela de alguma maneira. Nesse caso ele foi morto e assustado, mas o efeito é o mesmo, ele foi roubado da Daenerys. Sim. Por quê? Pra balancear poder, né, gente? Precisa. É, porque senão ela ia chegar com os dragões, ia matar todo mundo e ia acabar a temporada, né? Exato, a Daenerys ela tem 3 bombas nucleares ali infinitas na mão dela. Ela tem um poder muito maior que os outros, então tem que ter esse balanceamento. Nos livros já tem indicações de que isso poderia acontecer. Não necessariamente o dragão zumbi, mas existe o berrante do dragão que a gente comentou aqui nesse vídeo mesmo hoje. E o Euron tá com esse berrante. Exatamente. E é uma coisa que o Victarion tá lá carregando, ele levou pra Meereen pra encontrar com a Daenerys. Então é uma coisa que pode acontecer nos livros, se esse berrante realmente controlar dragões. Pode ser que o dragão seja roubado do controle E ainda da tem Daenerys. 2 dragões, né? Exatamente. Então eu acho que faz sentido isso. Ela tem 3 por um motivo, que é pra cada um ficar com um, sabe? Então Sim. pode ser a Cersei, o lado da Cersei, o lado do Euron com um, aí o Rei da Noite com outro, a Daenerys só com o Drogon lá, coitada. E assim, acho que resumindo essa questão toda, eu gostei e eu tô muito curiosa pra ver como ele vai voltar, que é uma questão que todo mundo nos mandou. E aí, dragão de gelo cospe fogo ou cospe gelo? O que Cara, você acha? isso é uma dúvida muito tensa. E como a gente falou, não tem um precedente pra gente saber e cravar é gelo ou é fogo. Mas eu acho que como teve essa mudança aí, ele deve soprar gelo, né? Eu acho que ele deve soprar como se fosse um fogo, um líquido, assim, só que gelado. Uma gosma gelada. Será? Eu acho que ele cospe, assim, um jato muito frio só. Um jato frio, tipo... Tipo um Bafo. vento frio, sabe? Congela tudo. Então vamos apostar. Eu acho que vai ser tipo um líquido e você acha que vai ser tipo um bafo. Tipo um vento. Não tem precedente nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas tem um outro livro do George R. R. Martin. Que chama O Dragão de Gelo. E é nesse livro que as pessoas se basearam mais pra fazer a teoria lá do Dragão de Gelo, né? Mas o Martin falou que esse livro não tem nada a ver com o mundo de Gelo e Fogo. Ele falou que esse livro é outra história, outro rolê, não tem nada a ver. Mas tem um pouco a ver. Ah, tem tudo a ver, Martin. aquela Fala coisa- real pra que nós. essa história é uma história muito antiga dele, que foi escrita nos anos 80. Então, é muito possível que ele tenha pensado em algumas coisas que ele reaproveitou pra Westeros. Vamos contar, amiga? Vamos. contar. Esse livro conta a história de uma menina que se chama Dara, que nasceu no longo inverno, que é aquela época que tá frio, que tá de noite, não sei o que lá. E ela fica amiga de um quê? De um dragão de gelo. Esse dragão, ele é feito de gelo, ou seja, ele é diferente já do dragão da Daenerys, porque o dragão da Daenerys é um dragão normal, Um animal. tá com a pele lá de dragão, escamas e tal. Esse não, esse é feito de gelo e ele tem um hálito gelado, que tudo que ele sopra fica gelado. Por isso que eu acho que o dragão da Daenerys vai soprar um vento geladão. Sou contra. E aí, dragões de fogo, dragões normais, atacam a vila da menina Adara e o dragão de gelo defende todo mundo e fica lá salvando a galera inteira. E aí, spoiler do fim do livro. Do fim do livro dos anos 80, que já tem uns 30 anos. Mas o dragão de gelo, quando ele morre, no momento que ele morre, ele vira uma poça d'água gelada. Porque ele era gelo e aí ele derreteu. Exatamente. Então, assim, o dragão de gelo que as pessoas teorizavam que ia ter nas Crônicas de Gelo e Fogo, as pessoas achavam realmente que ele era feito de gelo e ele poderia virar uma poça d'água que nem esse dragão aí da história. Mas eu duvido que o Viserion vire uma poça d'água porque ele
como eu falei, ele tem escamas e tal. Então essa história, como a gente disse, não é do mesmo universo, então são teorias mesmo que a galera tinha, mas esse dragão de gelo da série, com certeza tem propriedades mágicas. Primeiro que o dragão da Daenerys já tinha. Sim. Só dele ser o que ele já era, Só ele já era mágico. Dragões, eles já são mágicos. Ele era um ovo, gente, e ele entrou na fogueira lá com o Drogo, e aí ele virou o dragão, não sei o que lá. Então ele já era mágico. E aí agora, tocado pelo Rei da Noite, ele ficou mais cabuloso ainda, só que agora ele vai ser controlado e ele vai ser do mal, Sim. jogando gosma de gelo. Ou não sabemos se os White Walkers são do mal. Mas ele Ele tá vai contra ser do a outro galera. lado. Contra a galera que a gente tá curtindo. E, gente, temos várias questões com o dragão de gelo e com a muralha. Porque, primeiro, o Rei da Noite, ele tem uma montaria agora voadora. É sério, ele pode voar por cima da muralha, Cara, será? eu preciso que ele monte nesse dragão. Eu não Sim. quero que ele controle só, Não, Bran. não, ele vai montar, com certeza. Ele tem que montar esse dragão. Por favor, vai Não ser é? tão legal. Porque, sério, é épico. A gente esperou anos pra Daenerys montar os dragões dela. Ela montou o Drogon e todo mundo ficou surtado. Posso falar um negócio? Que palavra ele vai falar pra o dragão tacar gelo? Acho que ele controla Gelares. a mente, né? Gelares. É, porque muita gente não sabe o que significa Dracarys. Tem pessoas que acham que é o nome do Drogon, mas não, confunde. o nome do Drogon não é Dracarys, é Drogon. Drogon. Dracarys quer dizer fogo de dragão em valiriano. Então a Daenerys, ela fala isso, ela treinou os dragões pra cuspir fogo nesse momento. Então ele vai falar uma palavra na língua gelada, que a gente fez um vídeo sobre as línguas, e tem as línguas da galera dos White Walkers. que a Eles gente criaram conversa. uma língua que nunca foi falada Ele na vai- série. Mas eu acho que no fim das contas ele não vai falar nada. Eu acho que ele comanda tudo pela mente, assim. Será que ele voa por cima da muralha? Então, essa é uma questão, porque mesmo na primeira teoria do dragão de gelo, ele ia quebrar a muralha, porque se ele tava lá dentro, na hora Sim, que ele ia dar uma explodida lá e ia... ou ele ia quebrar a muralha ou a muralha ia causar. Então tá conectado aí. Agora, você acha que se ele voar por cima da muralha, a muralha quebra? Eu acho que não, mas aí fica uma pergunta, será que se ele voa, tem alguma barreira mágica ali que impeça? Porque a muralha, a gente tem que lembrar que ela não é só uma barreira física, ela também é uma barreira mágica. Criada pelos filhos da floresta, E junto os com o Bran mortos não Construtor. podem passar. O Benjen, ele fala, né? O Uncle Benjen. Ele fala que ele não pode passar pela muralha porque ele tá morto e tal. Será que, beleza, os mortos não podem passar, mas será que os White Walkers podem passar? Porque eles, teoricamente, não estão mortos. Ah, mas senão eles já tinham passado muito tempo, né? E É, servia então. a galera do outro lado e pronto. Então, eu não sei, talvez ele possa passar pro outro lado com o dragão. E se o dragão tiver um bafo que... Mas é uma muralha muito grande pra ele com o bafo blá e quebrar a muralha também. É muito grande. Ele teria que passar por toda a extensão da muralha com... Mas não sei, mas... E se for o fogo da Daenerys, um dragão de fogo que queima a muralha e... Faz muito mais sentido do que um dragão de gelo nesse caso. Só que aí por que a Daenerys iria queimar a muralha? Não Sem sei. querer. Ah, deu ruim, ou então ela perde o controle do Drogon, aconteceu alguma E aí, coisa, tá queimando. É, porque a muralha é feita de gelo, então faz muito mais sentido um dragão de fogo derreter a muralha. Não, e um fogo mágico, né, gente? A gente sabe que é um fogo diferente. Sim, mas também o hálito do dragão de gelo vai ser um hálito mágico ali, que pode dar uma Colgate. cancelada. Ele pode dar uma cancelada ali na magia da muralha. Realmente, a gente não sabe o que pode acontecer Não tem porque precedente. não tem precedente. A mulher tá lá faz 8.000 anos. Coloquem nos comentários o que vocês acham que pode acontecer com essa questão. Mas tem outra coisa importante, que além da muralha, tem a luta de dragões agora, né? Sim, se tem um dragão de gelo e um dragão de fogo, com certeza vai ter um embate ali, gente. Não, tem e muito triste os irmãos lutando, né? Um virou do Sim, mal, assim. é. Agora, Quem ganha? exatamente, quem ganha e o que pode matar um dragão de gelo? Difícil essa Ó, questão. Talvez aquela seta lá, aquela flecha do Qyburn, eu acho que não funciona nesse dragão de Por gelo. que não? Porque ele já tá morto. Tem isso, né? Porque uma coisa que a gente vê é que, assim, tanto os whites, né, os zumbis, quanto os caminhantes brancos, eles não podem ser mortos de maneira normal. Armas normais não funcionam. E a flecha do Qyburn, ela é uma flecha normal. Só que Ela é grande. forte, ela é grande, só que assim, ela é feita de Não metal. tem mágica, né? Não tem magia, né? Eu acho que o que mata um dragão de gelo é um dragão de fogo. É o fogo de dragão. É o Dracarys. Será que o dragão de gelo mata o de fogo? Mata. O dragão de fogo mata o de gelo? É. Quem atacar primeiro ganha. Quem ganhar, ganhou. A gente tem o vídeo do como matar seu dragão. Verdade. E a gente fala de maneiras que a Cersei pode matar o dragão da Daenerys. E aí, beleza, nem tudo isso vale pro dragão de gelo, pelo motivo que a gente falou. Mas e se for uma seta daquela feita de obsidiana, por exemplo? Pode ser, de vidro de dragão. Eu acho que o vidro de dragão pode matar um dragão de Não, gelo. o nome vidro de dragão.
Não, tem tudo a ver com dragão. Tem gente que inclusive acha que a espada de aço valeriano é feita de mágica de dragão junto com o vidro de dragão e aço normal, mas eu acho bem possível uma fusão ali de aço normal com o vidro de dragão, aquecido por chama de dragão, virar o aço valeriano. Nossa, e aí o Gendry que faria. Será? Talvez. Com o foguinho da Daenerys ali, da hora. E tem essa coisa que eles foram minerar o vidro de dragão lá de casa de Daenerys e até agora nada dessas espadas, nada dessas armas, das adaguinhas. Então poderia ser interessante se agora no último episódio eles mineraram e tá pronto e eles têm alguma coisa. E aí já pensou? A Cersei chega com a tecnologia do Qyburn, a Daenerys e o Jon chegam com o vidro de dragão e o Rei da Noite chega com o dragão de gelo. E aí todo mundo se une e eles ficam felizes e a Cersei fica grávida e casa com o Jaime e eles ficam felizes. Não, acho que não vai acontecer isso. Mas eu acho que vai ser dragão contra dragão e um deles vai morrer. E eu tô sentindo que outro dragão vai morrer. Eu não sei se vai morrer ou se vai ser agora, roubado. Né? Acho que seria mais legal se ele fosse roubado nesse caso. E tem a teoria das 3 cabeças do dragão. Será que o Rei da Noite é uma das cabeças do dragão? É, porque a teoria das 3 cabeças do dragão, na sua forma mais fanzaça, mais pura, assim, é que cada um montaria um dragão, né, gente? Ela tem 3 pra serem montados. Então eu acho que o Rei da Noite, como a gente tá falando, provavelmente vai montar o dragão. Só que as 3 cabeças do dragão seriam aliados, né? Ué, mas quem falou? A teoria sim, é assim. Então, isso que eu falo, na forma mais pura da teoria, na forma mais fanzoca, seria mais todo mundo aliado, feliz, lutando juntos. Só que a gente já viu que não vai ser esse o caso. Se alguém roubar de volta o dragão Rei da Noite, eu acho muito difícil. Mas ele não tem mais como ser controlado. Ele virou um White Walker meio zumbi. Quem que controla isso? Acho muito difícil. Bran. Uou, Miriam, para! Tem o vídeo sobre Bran, o Argar Mas Dragões. você não vai dar tanta brisa assim, gente? Será? Mas é que já tá controlado pelo Rei da Noite ali. Mas que esse o Bran vai vídeo tá uma fazer, grande gente? brisa. Porque nesse episódio eu falei na live, cadê Bran? Cadê Bran entre a treta da área? Cadê Bran no negócio do Rei da Noite? Blá. Quero Bran, entendeu? Aliás, uma das teorias de fãs mais loucas é Bran vai largar o dragão de gelo. Então, você não tá louca, Miriam. Eu acho que é plausível. Inclusive, é plausível dentro do contexto da série, entendeu? Vamos esperar. Coloquem aí nos comentários o que se vocês acham. Eu achei que gostei dessa teoria sua aí. Será? Né? Vamos Digam ver. aí, o que vocês acham? Não deixe de se inscrever nos nossos canais. Tá saindo muito vídeo de Game of Thrones e de outros temas que a gente fala aqui no canal. Sexta-feira às 6 da tarde tem vídeo no meu canal, então vai lá. E semana que vem tem live. Um beijo. Tchau.